que será que você dorme 8 horas, mas acorda com a mesma sensação de aperto no bolso? Florence Scovel Shinn descobriu algo muito revelador. Você pode passar o dia inteiro fazendo afirmações, orações, visualizações criativas. Mas se nos 5 minutos antes de dormir, você ficar pensando em contas para pagar, em dívidas que não acabam, na falta de dinheiro, você acaba de dar um comando para o seu inconsciente criar mais disso. Porque o inconsciente não descansa à noite. Ele trabalha. E trabalha exatamente naquilo que você plantou antes de pegar no sono. Pensa bem. Você passa 16 horas acordado tentando pensar positivo. Mas 5 minutos antes de dormir, você se preocupa com dinheiro. E durante as 8 horas seguintes, seu inconsciente processa essa preocupação, sem parar. Ele a transforma em crença, e essa crença se transforma em realidade. Você está literalmente criando escassez enquanto dorme. E nem percebe. Florence descobriu isso lá em 1920, numa experiência que mudou completamente a forma como ela entendia a manifestação financeira. Ela estava trabalhando com um grupo de pessoas. Todas faziam as orações direitinho. Todas tinham fé durante o dia. Mas ninguém via resultados de verdade. E Florence não entendia o porquê. Até que ela pediu para cada pessoa do grupo começar um caderno de anotações. Um caderno bem específico. Elas deveriam anotar os últimos 3 pensamentos antes de dormir. E os primeiros 3 pensamentos ao acordar, durante 2 semanas. E quando Florence analisou os cadernos, ela viu um padrão devastador. Durante o dia, as pessoas pensavam em abundância, mas à noite, nos últimos minutos antes de dormir, elas se entregavam à preocupação. E pela manhã, ao acordar, o que vinha era o medo. Então não importava quantas orações elas fizessem durante o dia, porque nos momentos mais poderosos, ao amanhecer e ao anoitecer, elas estavam vibrando escassez. E aqui está o pulo do gato. O motivo desses momentos serem tão poderosos. Florence estudou textos de tradições místicas antigas e descobriu que todas elas, sem exceção, falavam sobre os momentos de transição. O momento entre o sono e o despertar. O momento entre o despertar e o sono. Esses são os portais. É quando o véu entre o consciente e o inconsciente está mais fino. É quando a programação acontece mais profundamente. Pensa num computador. Você pode mexer nos arquivos durante o dia. Mas para instalar um novo sistema operacional, você precisa reiniciar. E é justamente durante a reinicialização que o sistema aceita a programação profunda. Dormir é a sua reinicialização diária. E os 5 minutos antes são quando você escolhe qual programação vai ser instalada. Florence começou a ensinar isso ao grupo. Mas ela não ensinou só a teoria. Ela deu uma frase específica. Uma frase que cada pessoa deveria repetir, em voz alta ou mentalmente, nos 5 minutos antes de dormir. E a transformação foi instantânea. Em uma semana, metade do grupo já tinha manifestado dinheiro inesperado. Em 2 semanas, todos, sem exceção, tinham visto mudanças financeiras reais. E a frase não era longa, não era complicada. Na verdade, era surpreendentemente simples, mas tinha uma estrutura específica. Cada palavra escolhida com um propósito. Cada sílaba calibrada para criar uma frequência exata no inconsciente. Porque Florence entendia algo que a maioria das pessoas ignora. As palavras têm poder. Não só pelo significado, mas pela vibração sonora. Ela estudou mantras orientais. Estudou palavras de poder em hebraico. Estudou cantos gregorianos. E descobriu que certas combinações de sons
criam estados alterados de consciência. E quando você repete essas combinações 5 minutos antes de dormir, você está literalmente hipnotizando o seu próprio inconsciente. Está abrindo a porta e plantando sementes direto no jardim do inconsciente. E tem uma ciência por trás disso. Florence não sabia na época, mas décadas depois, pesquisadores descobriram algo chamado estado hipnagógico. É o estado mental entre acordado e dormindo. E nesse estado, o cérebro produz ondas teta. E ondas teta são o portal para a reprogramação inconsciente. É quando você está mais sugestionável, mais receptivo, mais aberto. Crianças vivem em ondas teta até os 7 anos. Por isso absorvem tudo. Por isso acreditam em tudo. E é justamente nesse estado que toda a sua programação financeira foi instalada. Quando você ouviu seus pais dizendo que dinheiro não nasce em árvore, que rico não presta, e você precisa ralar muito para ter alguma coisa, tudo foi instalado em ondas teta e agora roda automaticamente. Mas aqui está a parte incrível. Você pode acessar ondas teta de novo, todo dia, nos 5 minutos antes de dormir. E pode usar esse acesso para instalar uma nova programação, para sobrescrever as crenças antigas, para plantar sementes de abundância no mesmo solo onde a escassez estava crescendo. E Florence ensinou não só a frase, mas o ritual completo. Porque não é só sobre as palavras, é sobre como você fala. Quando você fala, em que posição você está, tudo importa. Porque você está fazendo um ritual. E rituais funcionam quando todos os elementos estão alinhados. Primeiro elemento, o tempo. A frase deve ser repetida exatamente 5 minutos antes de você apagar a luz e fechar os olhos para dormir. Não meia hora antes enquanto você mexe no celular. Não 2 minutos antes correndo. 5 minutos dedicados. É o último ato consciente do dia. E quando você faz disso uma prioridade, você está dizendo ao universo: isso é importante. E o universo responde a prioridades. Segundo elemento, a posição. Florence instruía que as pessoas já deveriam estar deitadas, na posição de dormir, porque o corpo precisa estar relaxado. Se você está sentado, tenso, o corpo não entra no estado correto. Você precisa estar confortável. Olhos fechados. Mãos sobre o peito ou sobre o abdômen. Respiração lenta. É uma postura de recepção, de abertura, de entrega. Terceiro elemento, a repetição. A frase não é dita uma vez. Florence ensinou que deveria ser repetida 11 vezes. E 11 não é um número aleatório. Em numerologia, 11 é o número mestre. É o portal. É a ponte entre o material e o espiritual. E quando você repete algo 11 vezes em estado alterado, você está criando uma âncora energética profunda. Quarto elemento, a emoção. Não é para recitar como um robô. Cada repetição precisa ter sentimento. Você precisa sentir as palavras, imaginar o que elas significam, conectar-se emocionalmente com cada sílaba, porque emoção é o combustível da manifestação. Palavra sem emoção é semente sem água. Não germina. E agora eu vou te contar a história de uma mulher chamada Ana. Ana procurou Florence desesperada. Ela já tinha tentado de tudo. Leu todos os livros, fez todos os cursos, aplicou todas as técnicas, mas continuava completamente sem dinheiro. Pior que isso, ela estava se afogando em dívidas. E quanto mais ela tentava manifestar dinheiro, mais ela afundava. Florence conversou com Ana por horas e percebeu uma coisa. Ana fazia tudo certo durante o dia. Mas quando Florence perguntou sobre a rotina da noite,
Ana confessou. Por quê, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Você ainda se sente financeiramente esgotado? Florence Scovel Shinn desvendou um segredo inquietante. Não adianta passar o dia inteiro se dedicando a afirmações, orações e visualizações criativas, se, nos momentos que antecedem o sono, seus pensamentos se voltarem para boletos, dívidas e escassez. Agindo assim, você estará programando seu inconsciente para atrair exatamente aquilo que deseja evitar, pois ele permanece ativo durante toda a noite, trabalhando incansavelmente naquilo que você cultivou antes de adormecer. Pense nisso. Dedicar a maior parte do dia à positividade e, nos instantes que antecedem o sono, se deixar consumir pela preocupação financeira, permite que seu inconsciente processe essa preocupação por horas, transformando-a em crença e, consequentemente, em realidade. Inconscientemente, você estará criando escassez enquanto dorme, sem sequer se dar conta. Todo dia, antes de dormir, ela checava a conta bancária, via o saldo negativo e dormia com ansiedade. Ela estava, literalmente, programando pobreza 8 horas por noite. Florence ensinou a Ana a frase e deu uma instrução adicional. Ana deveria parar de checar a conta bancária à noite. Na verdade, deveria parar de pensar em dinheiro depois das 6 da tarde e nos 5 minutos antes de dormir. Apenas a frase, nada mais. 11 repetições, com sentimento. E então, dormir em paz. Ana duvidou, mas obedeceu. E na primeira semana, algo estranho aconteceu. Ela começou a ter sonhos. Sonhos vívidos sobre dinheiro. Não sonhos de falta, sonhos de abundância. Ela sonhava que encontrava dinheiro, que recebia pagamentos, que tinha oportunidades e acordava com uma sensação diferente. Não ansiedade, esperança. Na segunda semana, o mundo externo começou a mudar. Um cliente antigo que sumiu voltou. Um projeto que estava parado se desbloqueou. Uma oportunidade de trabalho extra apareceu. Não eram grandes quantias, mas eram sinais. Era o universo respondendo à nova programação. Na quarta semana, Ana manifestou algo impossível. Uma dívida antiga que ela tinha certeza que nunca receberia foi paga. Um valor significativo, suficiente para limpar suas dívidas mais urgentes. E quando ela ligou para Florence, em lágrimas, Florence disse algo profundo. Os sonhos vieram primeiro porque você precisava ver abundância no mundo interno antes de manifestar no mundo externo. E você fez isso repetindo a frase toda noite. E aqui está o que Florence explicou sobre sonhos. Seu inconsciente fala em símbolos. Ele fala em imagens. E quando você programa seu inconsciente antes de dormir, ele começa a te mostrar nos sonhos que aceitou a nova programação. Os sonhos são confirmação. São o recibo do universo dizendo: recebi sua ordem. Está processando. Então, se você começa a repetir a frase e na primeira semana tem sonhos sobre dinheiro, mesmo que sejam sonhos estranhos, preste atenção. Não importa se faz sentido lógico. Importa que seu inconsciente está trabalhando no tema. Está reorganizando crenças. Está criando novos caminhos neurais. E em breve, isso se manifesta no físico. Mas tem um erro comum que Florence via frequentemente. Pessoas que começavam a fazer a frase viam os primeiros resultados e paravam. Achavam que já tinham reprogramado. E então, voltavam aos velhos padrões e perdiam o que haviam ganho. Porque reprogramação inconsciente não é evento único. É prática diária.
É um novo estilo de vida. Florence dizia que você leva 30 dias para criar um novo hábito neural, mas leva 90 dias para que esse hábito se torne permanente. Então a frase deveria ser repetida toda noite, sem falhar, por no mínimo 90 dias. E depois disso, você pode fazer de forma mais esporádica, mas nos primeiros 90 dias é sagrado. Não pula nenhuma noite. E tem outra camada que Florence ensinava. A frase antes de dormir é poderosa, mas tem um complemento que multiplica o poder. Um decreto ao acordar. Porque se você programa à noite e reforça pela manhã, você está criando um ciclo fechado. Você planta à noite e rega pela manhã. E assim, a manifestação cresce exponencialmente. O decreto matinal é diferente da frase noturna. Ele é mais curto, mais direto, mais energético. Porque você está acordando, entrando no mundo de ação. Então a energia precisa ser diferente. A frase noturna é de rendição. O decreto matinal é de comando. Florence instruía que o decreto matinal deveria ser feito ainda na cama, antes de levantar, antes de checar o celular, antes de pensar no dia. Você abre os olhos e imediatamente declara, 3 vezes, em voz alta, se possível, ou mentalmente, se você divide o quarto, mas com convicção, com certeza, como se você estivesse anunciando um fato consumado. E agora vou te contar sobre o caso mais extraordinário que Florence documentou. Um homem chamado Mateus. Mateus não estava apenas quebrado. Ele estava na rua, literalmente sem teto, dormindo em abrigos. E alguém lhe deu um panfleto sobre as palestras de Florence. Ele foi por desespero, não por fé, por desespero puro. E quando Mateus ouviu sobre a frase antes de dormir, ele pensou, eu não tenho nada a perder. Ele nem tinha um lugar fixo para dormir. Mas ele decidiu que toda noite, não importa onde estivesse, nos 5 minutos antes de dormir, ele repetiria a frase 11 vezes, com sentimento, como se ele já fosse rico. E algo inacreditável aconteceu. Em 2 semanas, Mateus conseguiu um trabalho. Não um trabalho qualquer. Um trabalho em que o empregador ofereceu adiantamento do primeiro salário para ele alugar um quarto. Em 1 mês, Mateus tinha casa. Em 3 meses, tinha economias. Em 6 meses, tinha sido promovido. E em 1 ano, Mateus voltou para a palestra de Florence, mas não como aluno, como doador. Ele financiou 100 pessoas pobres para assistirem gratuitamente. Florence contava essa história sempre, porque provava que não importa onde você está. Não importa quão impossível parece. Se você reprograma seu inconsciente toda noite, o universo conspira. Portas se abrem, oportunidades aparecem. Pessoas certas cruzam seu caminho. Porque você mudou sua vibração fundamental. E vibração atrai realidade correspondente. Mas aqui está uma verdade difícil. A maioria não vai fazer. A maioria vai assistir este vídeo, achar interessante e não fazer nada. Porque parece simples demais. E a mente humana desconfia do que é simples. Ela acha que transformação precisa ser complexa, precisa ser difícil, precisa envolver sacrifício. Mas Florence descobriu o oposto. As transformações mais profundas vêm das práticas mais simples. Porque simplicidade é sustentável. Você consegue fazer todo dia. E consistência é o que cria milagres. Não é a técnica espetacular que você faz uma vez. É a prática simples que você faz 1000 vezes. E agora? O momento que você está esperando. A frase exata que Florence ensinou. A frase que Ana usou, que Mateus usou,
que centenas de pessoas usaram para transformar suas vidas financeiras e que você pode começar a usar hoje à noite. Mas antes de revelar, você precisa fazer um compromisso. Não comigo, com você mesmo. Você vai testar isso por no mínimo 7 dias. Toda noite. 5 minutos antes de dormir. 11 repetições, com sentimento. Sem pular nenhuma noite. Porque se você não se compromete, as palavras não terão poder. Poder vem de intenção. E intenção vem de compromisso. Aqui está a frase. Ouça com atenção. Sinta cada palavra. E se você está assistindo isso à noite, não espere até amanhã. Comece hoje. Eu durmo em paz e acordo em abundância. Enquanto durmo, meu inconsciente atrai oportunidades financeiras. Eu sou um ímã de prosperidade. Dinheiro flui para mim naturalmente. Eu mereço. Eu recebo. Eu agradeço. Está feito. Essa é a frase simples, direta, mas estruturada perfeitamente. Vamos quebrar elemento por elemento para você entender o poder. Eu durmo em paz. Essa linha é crucial. Porque antes de programar a abundância, você precisa dissolver a ansiedade. A paz é o estado base, é o solo fértil. Sem paz, nada cresce. Então a frase começa estabelecendo a paz. Você não está preocupado. Você está em paz. E a paz permite que o inconsciente trabalhe livremente. E acordo em abundância. Essa linha cria expectativa positiva. Você não está apenas dormindo. Você está dormindo com um propósito. Com a certeza de que quando acordar, você estará em um estado diferente. Em uma vibração de abundância. É uma ponte entre hoje e amanhã. Entre quem você é e quem você está se tornando. Enquanto durmo, meu inconsciente atrai oportunidades financeiras. Essa linha é a instrução direta para o inconsciente. Você está dando um comando. Uma missão. Enquanto eu descanso, você trabalha. E você trabalha especificamente em atrair oportunidades financeiras. É como programar um robô para fazer uma tarefa enquanto você está ausente. Eu sou um ímã de prosperidade. Essa linha muda sua identidade. Você não está apenas atraindo prosperidade. Você é a prosperidade. Você é o imã, não é algo externo. É sua essência. E quando você declara ser algo, você começa a se tornar isso. Porque a identidade determina a ação. E a ação determina o resultado. Dinheiro flui para mim naturalmente. Essa linha remove o esforço. Você não está forçando, não está lutando. O dinheiro não é algo que você precisa perseguir. Ele flui naturalmente, como água descendo a montanha. Como o ar entrando em seus pulmões. É natural. É fácil. É inevitável. Eu mereço. 3 palavras devastadoras. Porque a maioria não acredita que merece. E enquanto houver a crença de não merecimento, haverá bloqueio. Então você precisa declarar todos os dias. Eu mereço. Não por causa do que eu fiz, mas por causa do que eu sou. Eu existo. Logo, mereço. Eu recebo. Essa linha é abertura. Muitas pessoas querem abundância, mas não sabem receber. Elas sentem culpa ao receber. Sentem que precisam retribuir imediatamente. E essa energia bloqueia o recebimento. Então você declara: eu recebo. Plenamente. Sem culpa. Sem dívida. Eu simplesmente recebo. Eu agradeço. A gratidão é o selo. É o carimbo que confirma a manifestação. Você não está agradecendo por algo que já aconteceu. Você está agradecendo antecipadamente. Porque você sabe que está feito nos níveis invisíveis. E a gratidão antecipada é fé pura. E a fé pura manifesta milagres.
está feito. As duas palavras finais. A conclusão. Você não está esperando, não está desejando. Está feito. É uma declaração de fato consumado. Você falou. O universo ouviu. Está processando. Está feito. E com essa certeza, você dorme. E seu inconsciente trabalha a noite toda, transformando essa declaração em realidade. Florence Scovel Shinn documentou 3 erros críticos que as pessoas cometem ao usar esta frase. E se você cometer qualquer um deles, o poder diminui drasticamente. Então preste atenção, porque esses erros são sutis, mas devastadores. Primeiro erro: repetir a frase com pressa. Algumas pessoas querem dormir logo, então elas falam rápido. Despacham as 11 repetições em menos de 2 minutos. E isso não funciona. Porque você não está apenas dizendo palavras. Você está criando um estado alterado. E um estado alterado precisa de tempo. Cada repetição deveria levar pelo menos 15 segundos. Você fala devagar. Sente cada palavra. Respira entre as frases. É meditação ativa, não recitação mecânica. Segundo erro: abrir os olhos entre as repetições. Parece bobagem, mas Florence Scovel Shinn descobriu que manter os olhos fechados durante todas as 11 repetições é crucial. Porque quando você abre os olhos, você sai do estado teta. Você volta para a beta. E precisa começar de novo a entrar em transe. Então você fecha os olhos antes de começar. E só abre depois da 11ª repetição. E então você dorme imediatamente, sem checar o celular, sem pensar em outras coisas. Da última palavra da frase, direto para o sono. Terceiro erro: fazer a frase, mas dormir assistindo televisão, ou com som de fundo. Florence Scovel Shinn era categórica sobre isso. Os 5 minutos antes de dormir precisam ser em silêncio. Ou, no máximo, com música instrumental suave. Mas nada de programas, nada de notícias, nada de conversas. Porque se você faz a frase, mas logo depois enche sua mente com outras informações, você está diluindo o poder. É como plantar uma semente e imediatamente jogar outras sementes por cima. A que você quer que cresça, fica sufocada. E tem um quarto erro que Florence Scovel Shinn só percebeu depois de anos ensinando. Pessoas que faziam a frase, mas durante o dia agiam completamente contra a abundância. Elas programavam prosperidade à noite, mas reclamavam de contas de dia. Declaravam merecimento à noite, mas se sabotavam de dia. E isso cria dissonância cognitiva. O inconsciente fica confuso, porque está recebendo mensagens opostas. Então a frase noturna precisa ser acompanhada de coerência diurna. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser consciente. Precisa pegar seus pensamentos de escassez durante o dia e corrigi-los. Florence Scovel Shinn tinha uma técnica simples para isso. Ela chamava de contador mental. Toda vez que você pensa em escassez durante o dia, você mentalmente marca um ponto negativo. E toda vez que você pensa em abundância, marca um ponto positivo. E no final do dia, antes de fazer a frase noturna, você revisa. Tive mais pensamentos de abundância ou escassez hoje? E o objetivo é ter um saldo positivo. Não precisa ser perfeito, mas precisa estar consciente. E a consciência já muda o jogo. Teve uma mulher que Florence Scovel Shinn atendeu, chamada Beatriz. Beatriz era professora, ganhava pouco e reclamava constantemente. Para colegas, para alunos, para a família. Sempre falando como professores ganham mal, como é injusto,
como o sistema explora. E quando ela começou a fazer a frase antes de dormir, não viu resultado nenhum, nem em um mês. Ela voltou para Florence Scovel Shinn, frustrada. E Florence Scovel Shinn perguntou sobre o dia dela, e Beatriz admitiu que reclamava o dia inteiro. Então Florence Scovel Shinn deu um desafio. 1 semana. Apenas 1 semana. Beatriz não podia reclamar sobre dinheiro em voz alta. Toda vez que a tentação viesse, ela deveria ou ficar em silêncio, ou falar algo neutro. Apenas 1 semana. Beatriz aceitou o desafio. E foi uma das semanas mais difíceis da vida dela, porque ela não percebia o quanto reclamava. Era automático, era vício. Mas ela se pegava, e parava, e redirecionava. E no final da semana, algo extraordinário aconteceu. A diretora da escola ofereceu a Beatriz coordenar um projeto especial, com um pagamento extra significativo. Algo que nunca tinha acontecido antes. Beatriz voltou para Florence Scovel Shinn espantada. 1 semana sem reclamar e uma oportunidade apareceu? E Florence Scovel Shinn explicou. A reclamação fecha portas energéticas. Você está literalmente declarando ao universo: não tenho, sou vítima, é injusto. E o universo diz: ok, é isso que você quer confirmar? Vou te dar mais situações que confirmem isso. Mas quando você para de reclamar, você abre espaço. E o universo tem espaço para te entregar abundância. Então, a afirmação noturna é poderosa, mas precisa ser apoiada por vigilância diurna. Não perfeição. Vigilância. Você está consciente do que fala, do que pensa, do que declara. E sempre que possível, você escolhe abundância, mesmo quando a realidade externa está mostrando escassez. E aqui está algo que Florence Scovel Shinn ensinou sobre fé durante períodos difíceis. Fé não é acreditar quando tudo está bem. Qualquer um faz isso. Fé é acreditar quando tudo está contra você. É fazer a afirmação noturna, mesmo quando a conta está no vermelho. É declarar abundância mesmo quando você não vê de onde vai vir. Essa é fé genuína. E essa é a fé que move montanhas. Agora, tem algumas variações que Florence ensinava para situações específicas. Se você está em dívida pesada, você adiciona uma linha. Se você precisa de uma quantia específica urgente, você adiciona outra. Mas a afirmação base funciona para todo mundo, porque ela ataca a raiz. Ela reprograma a crença fundamental sobre dinheiro e merecimento. E aqui está algo crucial. Nos primeiros dias, sua mente vai resistir. Você vai repetir a afirmação, e uma voz interna vai dizer: isso é bobagem. Não vai funcionar. Você está se enganando. Essa voz é o ego. É a programação antiga se defendendo, porque toda crença instalada luta para sobreviver. Não escute essa voz. Continue repetindo. E em alguns dias, a resistência diminui e a nova programação começa a se instalar. E tem um sinal claro de que está funcionando. Você vai começar a acordar diferente. Não com ansiedade, não com peso, mas com leveza, com esperança, com energia. Mesmo antes de algo externo mudar, você vai sentir mudança interna. E mudança interna sempre precede mudança externa. Sempre. Florence chamava isso de o sinal verde. Quando você acorda com uma sensação diferente, o universo está te dando o sinal verde. Está dizendo: recebi, estou processando, continue confiando. E geralmente, entre o sinal verde e a manifestação física, tem um intervalo de 1 a 3 semanas. Então não desista se não vir dinheiro no dia seguinte. O trabalho está acontecendo nos bastidores.
E agora, antes de eu te dar a última camada desse ensinamento, preciso fazer um pedido. Se você sentiu algo assistindo até aqui, se essa mensagem tocou sua alma, se você sente que foi guiado até este vídeo por sincronicidade, use o Super Thanks agora, não apenas para apoiar o canal, mas como sua primeira ação de abundância do dia. Porque aqui está a verdade espiritual. Quando você dá conscientemente para algo que te trouxe valor, você está ativando a lei da circulação. Você está dizendo ao universo: eu tenho para dar. E o que você declara energeticamente, você atrai de volta multiplicado. O Super Thanks não é despesa. É investimento espiritual. É semente. E sementes sempre retornam como colheita. E agora a última camada. O segredo que Florence revelou apenas para estudantes avançados. A afirmação antes de dormir é poderosa, mas tem uma forma de multiplicar o poder por 10. E tem a ver com lua cheia. Florence estudou ciclos lunares e descobriu que a lua cheia amplifica a manifestação, especialmente a manifestação financeira, porque lua cheia é pico de energia. É quando as marés sobem, quando as emoções intensificam, quando o véu entre mundos fica mais fino. E se você faz a afirmação toda noite, mas dá atenção especial na noite de lua cheia, os resultados aceleram dramaticamente. Na noite de lua cheia, Florence instruía que as pessoas não apenas repetissem a afirmação, mas fizessem um ritual completo. Acendessem uma vela branca, colocassem um copo de água perto da cama e repetissem a afirmação, não 11, mas 22 vezes. E então bebessem a água, soprassem a vela e dormissem imediatamente. Ela chamava isso de ritual de amplificação lunar e documentou que as pessoas que faziam isso manifestavam em metade do tempo, porque estavam usando não apenas o poder do inconsciente, mas o poder dos ciclos cósmicos. E quando você alinha sua prática com os ciclos naturais, você não está lutando contra a corrente. Você está surfando na onda. E a próxima lua cheia, marque no calendário, prepare seu ritual e faça exatamente como Florence ensinou. E preste atenção no que acontece nos 7 dias seguintes. Você vai ver sincronicidades, oportunidades, conversas inesperadas, ideias que surgem do nada. São sinais de que o universo está orquestrando sua manifestação. E agora eu quero que você faça algo. Vá nos comentários e escreva exatamente isso. Eu comprometo. 2 palavras. Nada mais. Porque quando você escreve publicamente, você cria um contrato energético. Você não está apenas se comprometendo com você mesmo. Você está se comprometendo com o campo coletivo de todos que estão assistindo. E compromisso público tem poder exponencial. Escreva agora. Eu comprometo. E então, hoje à noite, 5 minutos antes de dormir, você começa. Você repete a afirmação 11 vezes, com sentimento, com fé, como se já fosse real. E você faz isso toda noite pelos próximos 90 dias, sem pular, sem questionar, apenas fazendo. E prepare-se, porque nas próximas semanas, sua vida financeira vai começar a mudar. Pode ser sutil no começo, um pagamento inesperado, uma oportunidade de trabalho, uma ideia lucrativa, mas vai crescer. E em 3 meses, você vai olhar para trás e não vai reconhecer sua realidade financeira. Porque você não mudou apenas seus pensamentos. Você mudou sua programação inconsciente. E quando o inconsciente muda, tudo muda. Florence Scovel Shinn provou isso com centenas de pessoas. E agora é sua vez de provar para você mesmo. Você tem a afirmação. Você tem o método. Você tem o momento.
A única pergunta que resta é: você vai fazer? Porque conhecimento sem ação é fantasia. Mas conhecimento com ação é manifestação. E você pode passar a vida inteira sonhando com a mudança. Ou pode começar hoje à noite. 5 minutos, 11 repetições, uma afirmação simples e um compromisso sagrado consigo mesmo. O universo está esperando sua resposta. Não amanhã. Hoje. Hoje à noite. 5 minutos antes de dormir. Você vai plantar a semente mais importante da sua vida financeira. E nos próximos meses, você vai colher a abundância que sempre foi seu direito de nascimento. Florence dizia que cada pessoa é um jardim. E o jardim cresce o que você planta. Se você planta preocupação à noite, você colhe ansiedade pela manhã. Mas se você planta abundância à noite, você colhe prosperidade no tempo certo. E agora você sabe como plantar. Você tem as sementes. Você tem as instruções. Você tem tudo o que precisa. A única pergunta é: você vai plantar? Ou vai continuar colhendo escassez porque não muda o que planta? A escolha sempre foi sua. E continua sendo sua agora. Escolha sabiamente. Escolha com coragem. Escolha a abundância. E comece hoje à noite.